Tentar conexão com o Luciano, que não aparece aqui para me convidar. Cirano, aquele abraço, meu amigo. Saudade do Cirano aí. Cirano é gente finíssima. Estamos tentando conexão, o Cirano com o Luciano correndo, estava batendo um papo aí, caiu a internet aí, não consegui mais adicionar ele. Glória, cara, tá parado, Igor. Agora o Glória tá parado, né, por causa dessas pandemias, mas em 3 rodadas tava com 7 pontos, tava líder do grupo. Mas se voltar ao campeonato, tá palavrado com os jogadores, né? Foi liberado, mas estão apalavrados. Como é que tá, Cirano? Como é que tá a vacaria aí? Agora vamos chamar o Luciano de novo. Opa, outro Cirano, outro abraço. Aí, ó, voltamos com o homem. Deu uma, Ah, deu uma quedinha aqui da internet aqui e não consegui conectar. Bom, nós tava falando que tipo de treinamento que você gosta, né, na sua equipe. é como eu estava até dizendo, a gente tenta estar sempre acompanhando o que tem de novo, né? Mas a gente também não abre mão de algumas coisas que acompanham o futebol desde sempre, né? E algumas coisas que eu ouço falar, por exemplo, né, que tu tá te explicando ali, o coletivo, não se faz mais coletivo, nada contra, né? Mas eu acho que é necessário sim, né? Até porque então tu não precisaria fazer amistosos, né? Todo mundo pede um amistoso antes do jogo oficial. Então é uma coisa meio que cria algumas coisas aí que eu meio não concordo. Claro que a gente tenta trabalhar sempre acompanhando o que é de melhor do futebol, né? Então não fujo muito disso. Luciano, queria mandar um abraço primeiramente para minha mãe, meu pai que tá na live, né? Todas as lives que estão acompanham, né? Amo muito eles aí. Que Queria legal. mandar um Manda abraço, um abraço queria mesmo. mandar um abraço pro Renan Matheus também, que é um grande jogador também. Tá na live aí assistindo nós. Abraço, abraço. O Renan também está nos acompanhando. Ó, o Igor tá falando, fala, Luciano, como tá o amigo? Tudo bem, Igor? Comigo aqui, graças a Deus, né? Tentando passar por essa pandemia, mas graças a Deus tá tudo tranquilo. Espero que esteja tudo bem com você também. O Maurício do Capão da Canota de mandando um abraço também. Maurício Magalhães de Souza. Primo, esse é um Teu primo de primo. Capão. É, Gremista doente, deve estar apavorado para quarta-feira. que foi um jogo suado ontem, né, cara? Foi terrível. Nossa senhora. Ô, Luciano, quais são os seus interesses ou hobbies fora do futebol? Falhou um pouquinho. Não, quais são os seus interesses ou hobbies fora do futebol? Eu tento. Tem algumas coisas que eu gosto de fazer além do futebol, né? Gosto muito de passear, viajar, né? Algumas coisas que a gente. Nunca largando o futebol, né? Mas a gente gosta de fazer algumas. Nada muito diferente das outras pessoas. Luciano também, eu queria mandar um parabéns, né, para minha sobrinha que está com 5 anos hoje, a minha princesa, que eu digo. Pô, Aproveita, é uma benção. uma Uma benção, né, benção de cara? Deus, né? O Douglas da Silva tá dizendo os guri de igrejinha. Esse é o time, tem o time Os Bagé lá, né? Que eu sou natural de Bagé.
É um trabalho muito bem feito lá, até pela minha família, meu irmão. São tudo natural de Bagé que estão residindo hoje em Igrejinha. E criaram os Bagé. Criaram uma marca forte, é um clube bem organizado, apesar de ser amador. Então vai um abraço para todos lá. O Paulinho, o Eduardo Miller, tá te mandando abraço também, de Passo Fundo. Paulinho, grande amigo da bola aí, grande jogador, né? Por onde passou, deixou a sua marca. Paulinho é um cara que foi referência aí do. Hoje poderia, acho que, encher os bolsos de dinheiro, porque era muito bom jogador, tinha muito recurso. Né? Um abraço aí, Paulinho. Luciano, você gosta de jogar na retranca ou gosta de jogar ofensivo? Marco, na verdade, o que acontece? Eu não, né? Apesar de eu ter sido um volante, primeiro volante, as minhas equipes sempre que eu montei, no mínimo sempre tinham no mínimo 4 atacantes, né? Dependendo do jogo, a gente. Claro que isso aí vem, às vezes os técnicos pegam né, ficam com um nome assim, retranqueiro. Até é bom tocar nesse assunto. O que acontece? Por exemplo, tu pega, eu vou citar um exemplo, o Odair quando começou no Inter. Uhum. Aí tu sabe que o nosso futebol no máximo, são 3 jogos, né? No máximo. O cara já se conta feliz. Aí tu pega o Odair. O cara tava num momento difícil da vida dele. Isso dito por ele, não sou eu que estou dizendo, né? Todo mundo já viu as entrevistas do Odair falando. Recebendo um salário lá embaixo. Aí tem a oportunidade de treinar o Inter. Aí ele sabe que se daqui a 2, 3 jogos ele não vencer, meu, essa oportunidade da vida dele vai passar e nunca mais. Então daqui a um pouco, né, faz um time um pouco mais retrancado, um time um pouco pensando mais na parte defensiva, justamente para não perder de 3, perder 2 jogos. Se ele perder 2, ele está fora. Por isso que é muito fácil falar ofensivo. Ah, eu sou ofensivo. Tem suporte, financeiramente tu tá tranquilo, né? Financeiramente tá tranquilo, tua vida tá ganha, né? Outro tem um contrato muito bem feito, que é o caso do Sampaoli. Vou citar outro nível nacional para todo mundo já entender. Tu pega o Sampaoli, não ganhou nada no Santos. Aí foi vice-campeão, a imprensa toda brasileira, um belo trabalho. Não estou dizendo que não foi um belo trabalho, mas por que os nossos treinadores não são reconhecidos como fazem um trabalho desse aí? Como foi o Odair? Né? O Odair foi vice-campeão da Copa do Brasil, brigou por título nacional e não teve o mesmo reconhecimento dele. Então, voltando à tua pergunta, eu não gosto, eu prefiro, até tem uma filosofia que eu uso, nos momentos mais difíceis eu prefiro trocar um atacante por atacante do que tirar um atacante e botar um volante para segurar um jogo. Eu acredito que se tu estiver atacando é a melhor defesa, né? Enquanto que a bola está lá na frente é a melhor defesa. O Igor Valtteri, que ele trabalhou comigo, sabe, no mercado. Ele tá pedindo para tu mandar um abraço para Lages. Manda um abraço para todo Lages lá, né? Lages é muito conhecido também pelo futebol, os gaúchos adoram ir jogar lá, né? Então vai um abraço para todo mundo lá. O Luciano Rita tá dizendo, grande Luciano Correio. Prazer em jogar do lado desse grande profissional. Forte abraço. O Luciano Rita foi, apesar quase temos a mesma idade, né? Eu sou mais velho, mas foi criada a dupla Lulu, que falava em Bagé, né? Ele também jogava de volante, né? Um volante clássico, muito habilidoso. E a gente brincava, dupla Lulu. Ainda hoje, falei com ele, fazia muito tempo que eu não falava com ele. Através dos amigos, nós tivemos um contato. Foi um grande jogador. O pai dele também foi um grande jogador, de pedalada, jogou no Cruzeiro. Então ele tinha um DNA bom, né? Vai um abraço para ele também. Fátima Gonçalves está te mandando um abraço. O Beijão para Adilson ela. Pinheiro também está te mandando um abraço. Diz que jogava muito. Todos os dias, né, Michael? Bom, quais são os seus pontos positivos e negativos da sua profissão? Os positivos? Os positivos como a gente diz, né, os caras da bola. O jogador, principalmente, ele dá espetáculo, né? Então, imagina tu ter o prazer de tu olhar para uma arquibancada e ter 70, 80 mil pessoas como tu vê aí. Isso não é para qualquer profissão, né?
não é? Então a gente sabe o quanto é valorizado. Mas tem os pontos, os negativos, é a cobrança às vezes, né, desnecessária, onde não precisa, porque o outro lado do futebol ele é pouco reconhecido, assim, a parte interna do futebol. Uhum. Entendeu? Então, às vezes a gente é cobrado por coisas, principalmente a nossa profissão. Aí eu vou falar do treinador. Tu faz toda uma competição excelente, né? Vou citar de novo o caso do Odair. Fez uma competição, Uhum. chega na final, aí perde na final, aí, pô, vão crucificar ele porque ele tirou o Uhum. Pedro, botou o João, e aquilo Uhum. perdura por muito tempo, entendeu? O 7-1 do Filipão, pô, apagou tudo que ele fez. O cara foi campeão mundial, ganhou, aonde passou, ganhou. E hoje o cara tira um sarro de um cara que tem um nome grande, tem a história dele é em todo o mundo, não é só no Brasil, né? Então tem esse é o ponto negativo, né? É do céu ao inferno, rapidinho. O André, Adriano, o Kempis, disse grande Rio abraço, Grande, meu amigo Luciano. Tive o do Rio prazer de Grande, jogar o... ao lado desse cara excelente, tinha 3 pulmão. essa é a palavra. Também só queria, esse rapaz só queria fazer gol, ele não queria voltar um pouquinho, ele não queria. Então ele só mas fazia gol, né? Ele era o Cãibrinha, nós conhecemos por Cãibrinha, fazia muito gol. A Ellen Silva tá te mandando um abraço também. Minha colega de faculdade, um abração para ela. Um abraço. O Michael Bagé também tá te mandando um abraço para ti também. Grande Maico, também jogou para esse interior aí, Maico, abração. Ô, Luciano, voltando ao assunto da divisão de acesso, ou terceira divisão, quantos jogadores no elenco precisa para montar um time num campeonato? Olha, tem coisas assim, por exemplo, demais, né? 32 Uhum. eu acho, já trabalhei, fiz um elenco com 32. Tu tem que ter um jogo de cintura, tem que escolher as pessoas certas, porque tu sabe que é difícil, né? Com pouco. O que que acontece, Mike? Tu faz um elenco grande, até começar a competição, ou tu tirar aqueles 11, todo mundo é amigo, tá Uhum. tudo certo, a comida tá boa, o alojamento tá bom, o salário tá tranquilo. No momento que tu escolheu, começa a vir a aparecer né, as lideranças Uhum. positivas e as negativas. Por isso, Uhum. às vezes, um elenco grande no interior, ele, ele tem problema. Não só no interior, eu já vi, por exemplo, o Muricy falando do São Paulo, na época aí tinha muita Uhum. gente trabalhando. E realmente porque às vezes tu acaba sendo injusto com alguém, né? Tu tem 32 atletas, e aí tu acaba sendo injusto, ou o time encaixa, tu já não tem brecha de mexer muito. Agora, tu fala em nível nacional, os caras jogam quarta e domingo, de repente tu até consegue dar uma oportunidade para todo mundo, mas tu pega por exemplo, tu falou da divisão de acesso, né? Tudo jogo, mesmo sendo quarta e domingo, mas é rápido. Então tem jogadores, às vezes, numa divisão de acesso que é contratado e consegue nem jogar. Eu, quem me conhece já mais ou menos sabe, independente da idade, comigo não tem idade, do 18 aos 40 é a mesma coisa. Uhum. Eu não tenho para mexer, não é o problema. Então, e gosto de colocar todo mundo. Gosto mesmo. Principalmente o jovem. Gosto de trabalhar muito jovem e Uhum. respeito muito a história dos mais velhos, como a gente diz. Mas o ideal, respondendo a tua pergunta, o ideal seria em torno de 26 atletas. Todos os treinadores que eu pergunto, fala de 25 a 26 jogadores. Porque aí tu tem espaço para deixar a Uhum. base trabalhar, entendeu? Uhum. Sempre deixa dois, três atletas ali para a base, coloca o pessoal da base, é mais tranquilo, não estão com aquela pressa, né? Ou não tem Uhum. aquele. Para eles já fazer parte do elenco já é uma grande conquista. Desses 26 atletas, Luciano, você prefere veteranos ou mais novatos? Por exemplo, eu já tive a experiência nos dois lados, né? Fiz Uhum. elenco mais cascudo e também já fiz por exemplo, vou citar um Santo Ângelo, que sempre vem na memória. Uhum. Um Santo Ângelo nós fizemos com a menor folha da divisão de acesso em 2013, né? Com uma idade baixíssima. Os jogadores ali se pegar, acho que dava 22 anos a nossa média de idade. Então ali tinha o Felipe Garcia, tinha o Jean Silva, tinha o Jason, o William, o Márcio, lateral esquerdo, o Renato, que hoje está jogando por tu, tinha 20 anos.
E deu certo, tanto que a gente foi fomos campeões do turno, decidimos uma vaga para a primeira divisão com o Brasil de Pelotas, que era uma força. E nós, ali naquele elenco, por exemplo, era jovem e tinha 19 e terminou com 21 atletas com os goleiros. Deu certo. Também trabalhei, por exemplo, no próprio Rio Grandense, com um grupo forte, mesclado, mas os jogadores mais cascudos. Também deu certo. Entendeu? Então, enfim, depende do atleta, tu fazer as tuas escolhas, o momento do atleta, porque são seres humanos, né? São iguais aos outros. Então, às vezes, tu traz um atleta pensando que ele vai te dar uma resposta muito grande e ele acaba. Então, o equilíbrio é bom. O equilíbrio é bom. Mas eu acredito muito quando você não tem dinheiro, não tem o cascalho, faz um time jovem. Porque o time jovem, tu não tem parâmetro. Tu pega jogadores desconhecidos, tu não tem parâmetro. Por exemplo, trabalha com esporte. Tu vai pegar o começo de uma divisão de acesso, tu vai olhar as contratações. Em cima das contratações, tu vai fazer um parâmetro de quem vai fazer um bom campeonato. E geralmente é difícil errar, né? São os que vão chegar. O restante, que não tem dinheiro e tenta fazer o futebol, um grupo parecido com aqueles que têm o dinheiro, eles acabam pecando na estrutura que vão dar para esses atletas que eles levaram. O atleta, o mais rodado, ele cobra mais, ele reclama do colchão, ele reclama da alimentação. O jovem, ele passa por cima disso, porque ele quer chegar em algum lugar, ele esquece se dormiu no chão, se comeu pouco, se comeu muito. Então, eu acho que esse lado de quem não tem um grande investimento ou não tem investimento, parte para a base. Quem tem o dinheiro, né, aí é a hora de sentar com o diretor, presidente, e tentar fazer uma equipe que não seja muito velha, também não muito jovem, uma equipe que tenha um equilíbrio para que possa atingir o seu objetivo. No tempo de treinador, quantos acessos você teve, Luciano? De treinador, De treinador. eu não tive ainda nenhum, eu perdi 3. Perdeu 3. Eu na verdade, eu comecei no Sapucaense, então 2012, final, segundo semestre, onde eu sempre coloco, acho que foi uma das melhores campanhas que eu fiz como treinador, porque a gente começou um trabalho muito cedo, muito tarde, melhor dizendo, 12 dias para montar uma equipe, sim, não tinha nem jogador, a gente não tinha jogadores, então a gente montou essa equipe. E essa chave foi disputada, tinha o Grêmio, o Inter, com o time de transição, o Cruzeiro, com o time da Série A, com o Beto Campos, de treinador, o Novo Hamburgo, com o Paulo Porto, de treinador, também com o time da Série A, o Cerâmica, com o Benhur Pereira, Série A, e o outro time, o São José com o Badico, Série A. E nós perdemos um jogo na fase classificatória de 12 para o Cruzeiro, fora de casa, e terminamos em segundo na chave no geral. E ainda depois passamos pelo próprio Cerâmica, ganhamos o jogo em casa do Brasil, que estava invicto, e então nós fizemos uma competição maravilhosa. Depois eu fui para o Santo Ângelo, 2013, foi quando eu perdi esse acesso, primeiro. Depois eu retorno para o Sapucaense, perdi uma final para o Tupi de Criciúmal. E a última foi do Guarani de Bagé 2015, um ano antes de subir de 15, então. Que aí nós tivemos um problema também, mas foi mais viral mesmo, deu uma gripe geral em todo mundo, inclusive comissão, tudo, enfim. Eu nem gosto de falar porque parece que desmerece o trabalho do Anderson, foi um grande trabalho, eles não têm culpa nenhuma. Mas a gente fez um grande trabalho, a gente tirou o Palmeirense, né, que era Palmeirense era uma das melhores campanhas, ganhamos lá em Palmeiras das Missões e chegamos na final, mas faz parte. Né, faz parte, então por isso que eu nem gosto de colocar, teve essa gripe, porque parece que tu desmerece o trabalho deles, que foi um grande trabalho. Por exemplo, eles tiraram Bagé numa semifinal dentro do Pedra Moura, então tu tem que valorizar muito isso aí. Tá, e qual foi a última equipe que você treinou, Luciano? Eu trabalhei o Inter de Santa Maria o ano passado, né? Uhum. Fizemos um trabalho até o momento que eu estava lá, começamos um trabalho muito bom, né? Não tivemos muito tempo para trabalhar, né? Os dias para trabalhar foram um pouco. A minha contratação foi através até do presidente Melo, do Cláudio, né?
Uhum. junto com o Jauri, que hoje é o presidente. Mas eu não sei, não, mas não encaixou, sabe? Faltou alguma coisa ali. Eu também não sei se eu fui na hora errada. Eles já me conheciam do meu trabalho, né? Eu fui trabalhando no Rio Grandense, ali onde Uhum. fizemos uma grande campanha, onde perdemos a briga no acesso, né? Perdemos o Avenida em casa, ganhamos do Avenida Uhum. fora Uhum. e perdemos nos pênaltis, que era o time estava excelente. Claro que também se coloca, perdemos 4 atletas, né? Os dois laterais, que eram o Uhum. Tafarel e o Juca, e mais os 2 volantes por dentro para esse jogo decisivo. Mas enfim, não só isso, foi um grande trabalho. Então eu já me conhecia desse trabalho, eles tinham vontade né, de ver o meu trabalho frente ao Inter. E eu fui, começamos, inclusive os nossos amistosos foram muito bons, né? Uhum. E depois começamos a competição com empate em casa contra o Cruzeiro. Ganhamos o segundo jogo em casa, uma virada contra o Bagé, que era uma equipe de maior investimento, acho que da divisão de acesso. Uhum. Depois empatamos com o Farroupilha em casa, nós líderes da competição. Aí perdemos um jogo no final em casa para o Farroupilha, para o São Gabriel, final de jogo. E tivemos uma derrota em Venâncio e eles resolveram trocar, né? Mas eu guardo assim, ó, são coisas que às vezes acontecem. Eles não, de repente, não acreditaram, Uhum. né, na sequência do trabalho. E eu também, eu sempre aceito esse tipo de coisa porque parte da cabeça deles, né? Então a gente nunca pode. Mas eu fico um pouco chateado por isso, porque eu sei que eu reconheço que no momento que eu tive oportunidade sempre de trabalhar, o resultado apareceu. E estava aparecendo, né, Marcos? Se você pegar o Inter de Santa Maria, o público do Inter de Santa Maria nos 3 primeiros jogos em casa foi um negócio fora do normal. Isso até dito por eles. Então, alguma coisa de boa a gente estava fazendo, né? Não pode um torcedor Uhum. cada jogo ir aumentando, né? Uhum. E, inclusive, no segundo jogo, e o público maior foi contra o São Gabriel, no segundo jogo em casa, eu terminou o jogo, aquela euforia, um jogo, uma virada contra o Bagé, uma equipe fortíssima, aquela coisa. E aí, na ocasião, entrou o Sacol e o presidente, eu não lembro. Eu digo, você tão feliz pelo resultado ou pela renda? Aí eles deram uma risada. Os dois, os dois. Então, tava indo tudo, mas, né, cara, não guardo mágoa nenhuma, eu entendo, né, eu entendo, e posso te dizer, vou te falar uma coisa agora e tu grava. O Inter está se encaminhando para ser uma das maiores equipes do interior. Uhum. Já é, em nome, tem, sem Uhum. coisa. Eu falo na parte estrutural. O Jauri Uhum. mesmo, que hoje é presidente, nos ajudou, quando eu falo em nome do grupo todo, nos ajudou muito, e ele era na parte financeira, junto com o presidente Melo e o Sacol, nos ajudou muito. Hoje ele é o presidente, e tu vê que ele está fazendo um trabalho totalmente Uhum. diferente, né? Ele Uhum. está fazendo, plantando, né, para colher depois. Isso aí conta. Estrutura conta. Pode até demorar um pouquinho, mas que eles vão colher logo, logo e chega para ficar. O Inter é muito grande a torcida, assim como o Rio Grandense, Santa Maria, que eu tive a oportunidade de trabalhar, né? Onde eu tenho a maior admiração por eles também. Mas eu vejo assim que o Inter está passando por um patamar que vai ser difícil voltar depois em momentos difíceis como teve o Inter. Então, acredito muito no trabalho do Jauri e do pessoal lá, Sacol, do Melo, o pessoal que está à frente do Uhum. Inter. Na realidade, o Inter de Santa Maria é um pé de sapato do Glória, né? 2017, 2018 eliminou, né, cara? E ele volta, como eu estou dizendo, eles estão fazendo um trabalho que é o que acontece com o Glória. Eu não tive a oportunidade de trabalhar no Glória nem como jogador e ainda como treinador. Mas a gente ouve os relatos e a gente sabe, aonde há estrutura, onde dá condição do atleta só pensar no futebol, isso aí mexe com o atleta, isso aí gera resultado, entendeu? Porque tem vários clubes que acham que é só dar o uniforme e botar o jogador a jogar, entendeu? Eles acham e cobram do mesmo jeito, e Uhum. cobram do mesmo jeito. O Jairo Santos, tu lembra do Jairo Santos? Uhum. O Jairo Santos nós jogando no Veranópolis, eu vou contar esse relato, é importante, o cara vai pegando Sim. e o Jairo chegou do Caxias, o cara, um nome campeão, isso aí foi 2005. O Caxias foi campeão gaúcho em 2000 com o Tite ali, foi 2000, 2001, Uhum. por aí. 2001. Aí o Jair, Uhum.
O Jair Santos chegou lá e, pô, o Veranópolis, a estrutura do Veranópolis é genial, né? Tanto que o Gilmar Dalpozo saiu dali e falou que a estrutura do Veranópolis é a marca da Chapecoense. Enfim. E aí o Jairo reclamou lá da comida, eu olhei e digo, pá, tá reclamando. Não, reclama, porque eles vão cobrar do mesmo jeito. E é mais ou menos isso. O futebol é entendido por isso. Tem que cobrar porque tu vai ser cobrado igual, entendeu? Então, quando tu dá estrutura para o atleta que ele não tem o que reclamar, a cabeça fica boa, a parte negativa, o resultado negativo, ele não te abala e tu consegue superar essas barreiras aí e chega no teu objetivo. Com certeza, por isso que eu coloco o Inter aí há 2, 3 anos, se não for até esse ano, já está numa primeira divisão, tranquilo. O Tato Moreira tá te mandando um abraço. Amigo de luta. Pô, o Tato é o presidente que acho que mais vezes do Guarani também. O Tato tá sempre. E esse é pé quente, o homem pega e sobe mesmo. Ele, como ele diz, ele gosta de andar de caminhão de bombeiro, né? Ele até. Um abraço, Ele Tato. brinca. Um abração, Tato. Um abraço mesmo. Seja bem-vindo à live aí. Luciano, que esquema de jogo você acha ideal para o seu time? Primeiro, uma linha defensiva, né? Que até hoje eu nunca usei o 3-5-2, né? Nunca joguei com o 3-5-2, sempre com a linha D4 e 2 volantes. E no mínimo, como eu te falei, 4 atacantes, sempre jogo assim. Então o 4-4-2 para mim é o mais usado. Claro, ele vai variando, vira um 4-3-3, vira um 4-2-4, vira 4-4-2, vai variando. Mas os atletas em si, né? Sempre voltado a uma equipe mais leve, tu tendo, né, Marco? Tu também tem que ter os atletas também, tu não vai fazer milagre, né? Tu tendo os atletas, tu deixa uma equipe mais leve, uma equipe mais ofensiva e no mesmo tempo com o objetivo, né, de chegar no gol, mas também de ter o retorno com todos os atletas. É o básico do futebol hoje, né, que nós brasileiros estamos aprendendo a atacar e defender. Rodrigo Simões está te mandando um abraço. Giovanni Abraço, Araújo. Rodrigão. O Giovanni, o Giovanni foi dos pontas que mais incomodou nesse interior aí. Tu sabe quem é, né? Sim, eu sei que Esse rapaz aí foi meu atleta também no Rio Grandense. O Giovanni fez uma grande história no interior. Hoje ele mora em Santa Catarina. Abração aí, Giovanni. Qual foi o melhor momento da sua carreira de treinador, Luciano? Teve alguma? Olha, eu vou ser bem sincero para ti. Eu posso te dizer que o pior momento, eu posso dizer, os melhores, eu acho que, graças a Deus, desde que eu comecei ali, Maicon, e eu sei como é difícil a nossa profissão de treinador, né? E graças a Deus eu comecei em 2002 sem vontade, não era uma coisa que eu tinha colocado na minha cabeça, eu quero ser treinador. Tudo aconteceu até pela maneira, eu parei de jogar e fui trabalhar com o Marcão, que jogou no Inter, jogou no Glória também, acho que o volante, né? Que virou treinador. O Marcão me convidou para ser auxiliar dele, e aí, deixa eu ajeitar aqui. Aí eu fui de auxiliar. Trabalhamos o primeiro semestre com a Sapucaense. A nossa equipe era líder da divisão de acesso, com 2 jogos a menos, uma baita de uma campanha. Junto disso, a gente tinha a Copa do Brasil, né? Enfrentamos a Ponte Preta. Também fizemos um grande duelo contra a Ponte Preta, onde foi empate aqui em Porto Alegre. E em Campinas nós estava até 25 segundo tempo, estava 2-2, onde estava conseguindo a classificação. Enfim, e aí o segundo semestre, aquela dificuldade, eu fazendo uma transição de jogador para comissão, e aí durante a divisão de acesso, né, já teve o convite, o Marcão saiu, onde foi uma grande perda no momento, né, e teve a oportunidade para eu virar treinador ali, para ser o treinador no momento do Sapucaense, eu não aceitei, por 2 vezes. E aí no segundo semestre, eu aceitei aquele desafio que eu te contei no início, que foi a Copinha, né? Então ali começou. E como é que eu posso te dizer? Graças a Deus, nunca precisei
ligar para ninguém naquele momento ali, esses 5 anos aí de treinador, graças a Deus sempre tocou o telefone, justamente porque pelos meus resultados, né? Então sempre, graças a Deus, chegando, campeão de turno, disputando um acesso, né? Trocar de divisão. Então eu não tenho momento, eu fico frustrado, por exemplo, pelo trabalho do Inter, que com certeza, pelo conhecimento que a gente tem, né, pela dificuldade que tinha, até por investimento, mas a gente ia dar resultado no final. Foi interrompido, mas tranquilo. Como eu te disse, esse é a parte, o restante guardo só coisas boas do Rio Grandense, do próprio Santo Ângelo, que na época faziam 16 anos que não começava um treinador e terminava um treinador num campeonato. Eu fiquei direto. O próprio Sapucaense, estava vindo um acesso, a gente fazia um trabalho daquele. O Guarani de Bagé, como recém eu falei, que a gente foi vice-campeão, né? Só subiam naquele ano, tivemos aquele problema. Então são trabalhos que, né, a gente tem que enaltecer, eu não reclamo de nada. Luciano, na beira do campo, tu fica mais nervoso No início, no meio ou no fim do no jogo? meio, no fim do jogo. Isso eu levo até como jogador. Uhum. Eu tinha aquele frio na barriga, né, aquela coisa do atleta. Isso aí desde o que eu comecei, lembro como fosse hoje, com 17 anos já, no Grêmio Bagé. E eu parei de jogar a mesma coisa. No sábado, o jogo domingo, à noite era diferente. Aquele frio, a dificuldade já para dormir, mas na hora do jogo, tranquilo. Né? Tranquilo, tranquilo, tranquilo mesmo. Inclusive o Tato, que está tá na live aí, nós tínhamos um jogo decisivo contra o. Era um jogo decisivo, Guarani de Bagé e Farroupilha na Boca do Lobo. E o Farroupilha virou um jogo e tava indo o Farroupilha para a final e nós fora. Ele disse que ele me olhava e disse, mas como é que aquele homem tava daquele jeito lá? E eu digo, ele falando, ele já tava lá na praça da Boca do Lobo, lá na frente lá. E aí naquele momento foi o Tainan até fez o gol, né? O Tainan fez no último chute do jogo, o Tainan fez o gol. E justamente foi porque há poucos dias eu tava relembrando isso aí com o Renan. Eu chamei o Renan, o Tainan estava do lado direito, eu passei pro lado esquerdo, digo, não desce mais porque agora vamos ter que jogar. E foi dali que nasceu o gol. Então tu tem que estar, né, lúcido, tem que, principalmente quem é comandante, respeito quem é mais, né, sanguíneo, o cara que gosta de pular, de respeito, cada um tem a sua característica, né? Mas a minha característica é primeiro observar bem, olhar o jogo, tentar manter sempre o foco no jogo, né? Para que tu não perca esse equilíbrio na hora do jogo, que é muito importante. E com a relação com a torcida, como que é relacionamento Relacionamento teu com o torcedor? teu com o torcedor. Ganhando é um, perdendo é um. Não, mas eu digo assim, Ganha. fora do clube. Fora do clube. Ah, não. Eu sou uma pessoa, quem me conhece pode, uma pessoa muito acessível, né? Muito acessível. Gosto de conversar com o torcedor da tela, sabe? Aquele que fica ali, mas conversar, né? O que tá. Porque tu tira, Michael, sempre tu tira alguma coisa do torcedor da semana, ele te passa alguma visão que a gente tem que ter humildade de reconhecer, ele te passa alguma visão que tu não tá enxergando, nem às vezes nem você, nem a sua comissão. E um torcedor que acompanha o clube, ele conhece um atleta há mais tempo, né? Ele conhece um cara, tem jogadores aí, por exemplo, pega o Glória, teve o Miller, jogou quanto tempo aí? O povo vai chegar um treinador, não conhece o mínimo, mas o torcedor que frequenta né? Conhece, tira que ele tá mal hoje. Realmente, às vezes não é o dia do cara. Às vezes nós, treinadores, não dá nem tempo de você conhecer o atleta. E o torcedor conhece. Então, esse tipo de coisa, essa relação eu gosto de ter, sim. Antes da continuação com a torcida, ontem eu fiz uma live com a Lei Menezes, que queria mandar um abraço. Nós estava comentando que depois do Alê, não tem um centroavante nato que nem ele, né? Ah, não. É difícil. Essa paciência aí, que antigamente você tinha, né? Para que esperar o centroavante ter o cruzamento, ter uma enfiada de bola, isso aí hoje o próprio torcedor não tá com essa paciência. Então o cara tem que já começar, é tipo o Diego Souza no Grêmio agora, ele já tá fazendo gol, tão com paciência. No momento que é 2 jogos aí, tira ele, e jogadores que nem eles é difícil encontrar. Michael, você faz os trabalhos específicos, por exemplo, cruzamento, onde tem que ter a finalização, né?
cabeceio principalmente, é uma dificuldade enorme. E o Alê era especialista, né? O Alê fazia gol. Eu tenho uma, eu vou contar uma rápida, 2009 no Guarani, eu jogando e chegou o Alê, nossa. O Guarani contratou o Alê. Montamos um time muito forte. Um ano antes nós tínhamos subido a Avenida. Aí o Paulo Henrique foi para lá, o treinador, levou um número grande de jogadores, o nosso elenco era, mas a bola não estava entrando. Aí contrataram o Alê, o primeiro coletivo do Alê, o mesmo dia chegou, foi um coletivo. O Alê deu um giro lá, a bola bateu não sei o que no canto. Eu digo, não adianta os caras. O cara capricha e o homem só chegou batendo de qualquer jeito. Não adianta, os caras são especialistas, né? Então, O esses aí cara. são Ô, lendas. Luciano. Ô, Luciano. O cara fica 2 meses sem fazer gol. Chega o Ali e faz um gol no treino, cara. Primeiro toque na bola dele. Todo mundo chamou a atenção, todo mundo olha o homem. E ele não foi nem nada, bateu apertado, assim, a bola bateu num cantinho, gol do Alê. É, eu lembro, Então, cara, em 2015, cara, que daí tinha uma dupla, né? Ale e Jajá no Glória, né? sim, O Ale fazia gol, que eu acho que até de bunda, cara, no chão, homem. faz. Eu trabalhei com ele no Sapucaense, né? Nessa copinha ele chegou depois, nos ajudou um monte. Infelizmente ele teve uma lesão ele jogou o primeiro jogo contra o Brasil, que era nas quadras, em casa, incomodou, deixou o Rogério louco lá. E aí ganhamos o jogo e infelizmente o segundo jogo no Bento Freitas ele não foi. Mas não adianta, né? Sabem fazer o gol, conhecem a área ali. Então esses caras aí vai ser. E é como eu tô dizendo, o problema maior hoje é tu encontrar o bom cabeceador. E eles faziam isso aí com uma facilidade que. Mas ficava bobo de ver, cara. Mas ficava bom de Não, ver. era incrível. Voltando ao assunto da torcida, ela faz muita pressão sobre suas decisões? O torcedor depende, né, Marco? O que é as decisões? Às vezes o treinador tem que insistir, né? Para que ele chegue a ter razão, ele tem que insistir. Porque, por exemplo, eu coloco o Marco, aí infelizmente, tu jogou mal. Mas eu sei o teu potencial. Aí eu vou na pressão da torcida, no próximo jogo eu tiro. Não, vou ter que insistir. Aí muitas vezes tu escuta, bruxinho, o Marco é bruxinho. Não adianta, o cara tem que insistir. Eu confio no teu futebol. Isso é um dos problemas do torcedor, né? O torcedor já quer imediato. Ou não, jogou mal, tira. Aí depois tu volta com ele de novo. Não, então não dá certo. Então tem que ser meio por merecimento. Por isso que o treinador demora um pouco e passa muitas vezes por teimoso, né? O Rodrigo Simões está dizendo que você é a pessoa nota 1000. De pessoa e de profissional. Grande Rodrigo, abraço. O Alisson Couto também, que é o meu colega de serviço lá, salgueiro do mercado. Diz que vamos que vamos. Grande abraço. Como você dividia, Luciano, teu tempo futebol família? Foi bom tocar nesse assunto até, uma das coisas que eu estive falando lá com os amigos, né? Eu comecei a jogar futebol em 93, né, pelo Grêmio Bagé. E logo em seguida eu já teve naquele ano a ascensão do Bagé à primeira divisão, né? E dali eu já comecei a fazer parte um mês depois dos profissionais do Bagé e não parei mais nesse mundo da bola, essas coisas andar. E achava tudo normal de fazer falta em casa, às vezes a mulher reclamando, né, aquela coisa, e tu acha que é. E agora eu tive a oportunidade de ficar em casa. Saí do Inter ali, fiquei um bom período em casa. E eu me adaptei, Maico, e tô gostando, sabe? Vi que perdi muito tempo, assim, de algumas coisas com família. Quando eu falo família, mãe, esposa, filho, amigos. Então o futebol te consome. Se tu vê um relato, por exemplo, eu vi uma entrevista do Tite, ele se cobra bastante por não ter visto a filha dele, o crescimento da filha dele, né? Isso é uma coisa que ele disse que não. E realmente não tem o que fazer agora, né? Passou, né? Então é difícil. Por isso que às vezes as pessoas não entendem. É uma profissão que ela te desgasta muito, sabe? Tu te abdica de muitas coisas da tua vida pelo futebol.
E hoje, eu, como eu te disse, estou muito tranquilo em casa, estou fazendo as coisas que eu não fiz por muitos anos, né? Estou dando um tempo e estou gostando, sabe? Estou gostando. E estando no futebol, tu sabe que tu ganha o jogo na quarta. Tu chega em casa e começa a pensar para domingo. Então, a tua vida é voltada a futebol, né? A gente tem que estar sempre tentando, principalmente nós treinadores, que a pressão é maior, tentar fazer uma atividade física, tentar fazer alguma coisa para não parar, né? Porque é muito perigoso. Os resultados estão aí, vários, tantos problemas de coração, porque a pressão é muito grande. Então eu tento, mas eu me desligo fácil também, sabe? Eu não sou uma pessoa que não carrego muito essa coisa da derrota, assim. Trabalho, mas eu me desligo rápido. Luciano, na tua opinião, qual que você acha mais difícil campeonato? Gaúcho, divisão de acesso ou terceira divisão? Por exemplo, eu vou, agora vou te entrevistar agora. Tu não achou que ficou sem ter o descenso, sem cair ninguém agora no Gauchão? Tu não achou mais leve os clubes jogando do interior? Tu não achou mais ofensivo, marcando lá em cima? Tu não percebeu isso aí? Ficou bem melhor, Assim, né? não, assim, eu também percebi uma coisa, assim, na minha opinião, se fosse pergunta para mim, eu acho que o gauchão é mais tático, né? Mais, não é Não, eu vou raça. chegar, mas eu vou chegar lá. Eu quero te dizer assim, ó, são coisas assim. Por exemplo, qual é o problema do gauchão? É real, tu vai do céu ao inferno. Se tu pegar a classificação geral do Novo Hamburgo, tá em 10º, certo? Ganhou, fez um grande trabalho o Márcio ali, perfeito um trabalho. Ontem mesmo, estão questionando o Grêmio. Não pode questionar o Grêmio. Tem que valorizar o trabalho do Novo Hamburgo, jogou como um time grande. Em momento algum jogou como clube pequeno, ou clube do interior, melhor dizendo, né? Fica melhor essa expressão. Então, o Grêmio jogou mal. Não. Pelo contrário, o Novo Hamburgo fez um grande jogo. Mas só as divisões realmente são diferentes. O que muda a divisão, a Série A? Quando tu chega do meio para trás, bicho, o negócio é complicado. Certo? É complicado. Aí imagina, tu entra no teu currículo, tu derrubar um Brasil de Pelotas, tu cair com Pelotas, tu cair com Novo Hamburgo. Então o elenco todo, é direção, é todo mundo. Então o trabalho em si já começa a ficar. Essa é uma parte difícil. Tu vai para uma divisão de acesso, é campo, é pressão, alambrado perto, jogador com muita vontade de vencer na vida, sabe? Cada jogo é uma pressão muito grande. E ainda tem hoje o descenso. Terceira divisão, a mesma coisa. Tem jogadores ali que jogam 3, 4 meses e não recebem nenhum. Mas eles não querem nem saber, eles passam por cima disso, eles dão a vida. Então, cada divisão, né? Cada divisão tem o seu problema para resolver. Creio eu que a terceira é essa parte financeira, estrutural, né? Tu conseguir colocar na cabeça do atleta que tem que passar por cima disso. Tu vai para a divisão de acesso, já tem a qualidade, mas tem essa vontade a mais, né? Depois chega na hora dos mata-mata, lá o investimento conta muito, mas a pressão é totalmente, o campo geralmente está embarrado, é um jogo totalmente diferente. O gauchão já entra mais a parte tática e emocional. Tática, emocional e qualidade. Porque me chamou muita atenção agora. Por exemplo, não ia cair ninguém, ficou suave. Todo mundo jogou bola. Ninguém se fechou, todo mundo foi para cima e ficou melhor. Até parecia campeonatos não gaúchos. Até parecia um campeonato carioca, que eles não estão nem aí, os caras jogam mesmo para cima. Isso me chamou atenção, sabe? Mas, enfim, as três divisões, cada um com seus problemas para ser resolvido, né? Claro que é uma divisão de acesso, ela é mais difícil sim. E a Série A, além desse problema que é você cair com algum clube, mas você sai do céu ao inferno rapidinho. Imagina o Márcio ali, ó. Foram quantos jogos dele? 4 ou 5, uma coisa assim. Quatro, acho que foi. Então, imagina, com 5 jogos ele está disputando um título gaúcho. Entendeu? Essa é como ele pode assumir ali, né? Podendo cair. E aí ficar lá no currículo dele, rebaixou um Novo Hamburgo. Então, cada competição ali tem o seu problema a resolver, como eu digo.
Ô, Luciano, o Alisson Couto tá pedindo se tu conhece o Gil Baiano. Gil Baiano. Sim, do futebol só, assim, né? Pessoalmente, só não. Ó, tá te mandando um grande abraço. Um grande abraço. Abraço. Ele também acompanha todas as minhas lives aí. todas as minhas lives aí. Ô, Luciano, essa Desse, pergunta que eu essa fiz, pergunta que eu fiz, eu acho mais eu difícil a acho mais terceira difícil divisão. a terceira divisão. Pra tu Certo. montar Pra tu o elenco, o entendeu? elenco, entendeu? Não, concordo. Pode até ter montar o elenco, Marco. Não é tão difícil. Montar o elenco não é tão difícil. O difícil é tu colocar na cabeça do atleta as dificuldades que vão ter numa terceira divisão, que muito, por vezes não é culpa do presidente do clube, da direção. É culpa que não tem, financeiramente não tem. Ou fecha ou joga. Certo? Ou fecha ou joga. E aí, por exemplo, se tu traz um jogador com um pouquinho mais de rodagem, o cara viajar no dia, vai tomar um café, tem um cacetinho com manteiga, né? Isso tudo aí derruba sem fazer qualificando e no mesmo tempo tô criando problema, porque esse tipo de atleta volta aquele negócio do Jairo, ele vai cobrar, ele vai ter dar resultado, mas ele vai cobrar. E se tu não tem isso aí, daqui a um pouco é um tiro no pé. Só que também tu pode, como eu digo, tu colocar na cabeça do atleta que é uma oportunidade de vida, ou ele, né? Não é nem tu, ele acreditar que é uma oportunidade que ele tem, e a gente tem vários exemplos de jogadores que estavam jogando a terceira divisão e hoje estão até fora do país, né? Luciano, na sua Na opinião, sua opinião, qual é o melhor qual é o treinador melhor treinador brasileiro brasileiro hoje hoje e por quê? e por quê? Vamos lá, a pergunta é em cima do Futebol trabalho. brasileiro. Tá, Não, mas trabalho. Isso, da maneira. trabalho. Eu acho que quem está mais entregou. Vamos tirar um fora da curva. O Jesus entregou aquele trabalho dele ali porque dentro de Sim. tudo. Não, mas eu digo Eu fora, acho- tirando os europeus, né? O brasileiro. Eu acho na atualidade, ó, quem vem entregando o resultado. Entregando o resultado e jogando bem. Inclusive estava passando por um momento difícil, ainda está. De repente vai ser coroado com o título. É o Thiago Nunes, né? O Thiago Nunes pegou o Atlético, ele fez chover com o Atlético, né? Uma equipe humilde, coisa. Conseguiu vários, por exemplo, ser campeão da Copa do Brasil. E eu classifico aquele ano ali, o ano dele foi até melhor do que o do Jesus e o do São Paulo. Então eu Não, coloco ele hoje como. Não, e ele pegou um Corinthians, né? Praticamente para montar uma equipe. E última rodada podia cair fora do campeonato e já tá na final, cara. tá na final, cara. E hoje é 50%. Hoje a chance dele ser campeão é 50-50. Tranquilo. Então eu pego ele como. Acho que é o melhor. Porque se tu falar do Renato, o Renato, dentro do contexto geral, o Renato também está fazendo um grande trabalho, no geral. Mas tu vai me perguntar agora, tiro curto aí, no ano aí é o Thiago Nunes. E é interessante, né, Maio? Tu pega o Thiago, foi dispensado do São Paulo Grande numa copinha. Pra tu ver, né, cara? 4 jogos, um ano depois o cara tá a nível nacional. Mais uma vez eu digo, na nossa profissão não é fácil as pessoas acreditarem em ti, te dar o tempo, entendeu? E hoje em dia eu penso assim, né? Se fosse um ano atrás eu conseguiria fazer uma live com ele, né? Hoje eu não consigo. Hoje já é mais difícil. Eu até acho que tu consegue, meu, porque ele é um cara do bem, um cara acessível e outra coisa, ele sabe ele sabe dar valor porque ele sabe como é ruim, né? E nesse momento dele aí, por relatos de amigos próximos, eu posso estar te falando, naquela saída dele de São Paulo do Rio Grande, lá ele pensou até abandonar o futebol, né? Foi um choque tão grande, porque ele ali era um projeto, São Paulo estava na primeira divisão, ele já estava montando um clube, uma equipe para a Série A, né? Então, para te ver como é que é o futebol. E hoje, de repente, se ele saísse dali e não tivesse da sequência na carreira, ia ser um cara que, Thiago Nunes. Hoje, se ele bater na porta, aí alguém pega ele, eu acho, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta que vai ser um pega-ratão. Hum, Eu falei sobre o melhor treinador brasileiro, tá, certo?
Eu quero saber quem é o melhor treinador gaúcho, na tua opinião. Aí é fácil de resolver. Eu já falei do Thiago, segue o Thiago, né? Para Agora, não dar briga, né? se tu falar do interior, posso testar, a gente tá bem servido de gente boa aí. Tem vários treinadores. E A tem nossa bastante escola, novato, ela né, cara? Tem bastante novato, né? tem, a nossa escola é muito boa, sabe? Isso aí tu vê relatos dos atletas, né, que andam viajando pelo mundo todo aí, quando chegam no sul, eles falam da qualidade do trabalho, né, da entrega do que nossos treinadores, a nossa característica tem, né, e até mesmo os clubes. Então, eu acho que é uma máquina de fazer treinadores. E tem vários, hein, meu? É só dar oportunidade. Os caras têm conhecimento, né? E a nossa competição, como tu bem colocou, ela é muito forte, né? Ela é muito forte. Então, os caras saem dali e hoje pega aí quantos, uns 10 mais ou menos, tem condições de estar trabalhando no mínimo numa Série B de Brasileirão fácil. Não, fez essa pergunta só pra brincar, só pra descontrair mesmo. O Luciano, assim, ó, você é a favor ou volta a divisão de acesso e a terceira divisão? Eu sou a favor que volte, né? Tem que voltar. Porque tu sabe que a dificuldade ela é muito grande, né? Pro pessoal aí que vive do futebol, né? O pessoal que tá no futebol. E o mais interessante, Michael, que às vezes as pessoas não se dão conta. Tem, tem, tem atletas, ou propriamente um treinador, o cara não sabe fazer outra coisa. Aí tu tá, mas não, até ele se dar conta que ele tem que fazer outra coisa, o cara fica parado, estático, porque a vida dele toda é futebol. Então, até para resolver esse problema, o cara poder levar o pão para casa, né, cuidar da família, e tem que voltar. E tem todas as normas aí, tem todos os cuidados, os protocolos, como estão falando aí. Hoje o Inter está dando exemplo, o Grêmio. Se eles voltaram, qual é a diferença deles para o interior? Não vejo nada. Tanto que eles estão indo jogar em Lajeado, estão indo jogar na Serra. Então tem toda a condição de voltar ao futebol. Claro, com aquele prejuízo, né? Que tem a grande maioria dos clubes precisa do torcedor, da sua renda, mas eu acho que o torcedor também pode ajudar de outra maneira, né? O torcedor mesmo não indo no estádio, mas pode se associar. O torcedor, se der R$ 10 por mês cada torcedor, imagina, por exemplo, pega Bagé, são 120 mil habitantes. Se a metade do Bagé, do torcedor, o lado do Bagé der R$ 10, o lado do Guarani der 10, eles mantêm uma folha tranquilo. E R$ 10 eu acho que dá tranquilo para todo mundo ajudar. Então a gente tem que estar sempre pensando em alguma coisa, né? E sobre essa minha opinião, que eu fiz essa pergunta pra ti, eu acho assim, ó, cara, não afeta somente jogador, né? Afeta jogador, treinador, auxiliar técnico, a mulher da cozinha, roupeiro, entre outros, né? Lavanderia, que é onde o cara lava roupa, tem a bebida, tem. É muita gente ligada ao futebol. E fora a parte emocional, Michael. Tu pode ver que já melhorou tendo o Grêmio jogando. Tu vê muita gente numa quarta-feira ali do Grenal, tu vê todo mundo feliz. É importante um momento tão difícil como esse. Né? Claro que tu tem que respeitar, tem muita gente aí com prejuízo enorme, né? De não poder trabalhar, e eu acho que isso aí vai se resolver daqui para frente. Mas o futebol, pelo menos, te traz um conforto maior, né? Todo mundo ama o futebol, o brasileiro vive do futebol, né? Então seria importante o retorno e até para que, né, a gente largue de mão um pouco essa pandemia e pense em outras coisas. Não, eu até acho, até os jogadores, né, já estão cansados de esperar, né, cara? Vai para 5 meses, né, cara? É muita coisa, né? E outra coisa, sem recurso, né? Sem ter, como eu estava dizendo, sem ter o que fazer, isso aí isso é desumano, né? Isso é desumano. Às vezes, agora mesmo, o pessoal aqui da grande mídia, né, que é Porto Alegre, a Gaúcha, eles falaram várias coisas que é corriqueiro no nosso interior, que é o jogo, faz 4 meses parado e querem resultado. Ué, mas nosso interior é 4, 5 meses, fecha as portas. Lá o atleta para em junho,
maio, junho, volta em janeiro do ano que vem. E agora eles estavam falando esse relato, o atleta sente. Imagina o nosso atleta interior que, por vezes, ele sai dali para trabalhar de outra profissão, não ficam treinando e volta, ainda querem o torcedor, muitas vezes o presidente, querem que eles tenham resultado ainda. Por isso que a minha defesa sempre eu falo, o campeonato tinha que ser mais longo. Claro que entra o lado do diretor, do presidente, também o custo é mais longo. Não, mas teve um amigo meu que é técnico de renome, ele disse assim, ó, não precisa me dar 20. Se me dá 10 todo mês até o final do ano, tá bom. Entendeu? Porque, né, muitas vezes tu pede muito porque tu vai trabalhar 4, 5 meses. E eu acho que o melhor, o principal de tudo, o cara quer estar trabalhando, né, Marco? O cara quer praticar o que ele mais gosta de fazer, que é o futebol. Então eu acho que o calendário de março a novembro por aí ficaria maravilhoso para que todo mundo ficasse bem. Assim, Luciano, até nesse caso, eu participei, até queria mandar um abraço pro carinha do Peleia lá. Certo, Thiago, meu amigo. Thiago. Eu fiz a participação com o torcedor do Glória, né? Sim. E ele me pediu, cara, assim, ó, o que eu achava. Eu acho, cara, que tem que voltar, mas acontece o seguinte. É que nem. Eu dei um exemplo ontem. Tá. O Jefferson. Exemplo, o Campeonato Brasileiro é transmitido pelo Premier. Certo. Beleza? É um ponto positivo. Os canal da federação não faz que nem o Premier. Um canal fechado. Perfeito. Boa ideia. Boa ideia. Né? Eu acho que é uma ideia que tem que se evoluir, né, cara? Porque se voltar, vai voltar sem torcida. Sim. E aí, como é que o torcedor vai assistir? Mas tu já ouviu alguma coisa também? Eu já ouvi alguma coisa que a Record queria transmitir a divisão de acesso uma época. Claro que eu não sei se eu não sei se alguém tem os direitos, não sei, mas eu já ouvi falar isso. Pô, tu entregar e dar audiência. Tu pode ter certeza. Olha os jogos, meu. Agora tu vai olhar hoje o Glória, Veranópolis, São Paulo do Rio Grande, só Antigamente era a TV Com, né? Antigamente era a TV Com. E dava audiência. Então eu acho importante que alguém pegasse para transmitir. Com certeza a audiência ela é muito grande. E aí a gente está falando, por exemplo, pega o São Paulo do Rio Grande lá, um São Paulo do Rio Grande jogando, quanto é que vai dar audiência aí? Bagé, né? Vacaria, Frederico, Santa Maria. São duelos, são confrontos que com certeza ia ter muita gente olhando. Não, e a renda, cara, para assistir o jogo, podia reverter pro clube. Exatamente. Porque olha aqui, ó, tu pega o Gauchão, o Inter mesmo ganha 12 milhões para jogar o Gauchão. Pois é. Entendeu? Essa é a televisão que dá. Vamos dar 10%. Para tu ver como nós nem somos o presidente da federação, já temos ideia, né, cara? Dá 10% desses 12 milhões aí para um clube do interior, já ele faz alguma coisinha. Já. Paga pelo menos salário do jogador. Entendeu? São coisas que... Mas a gente também às vezes fala, mas a gente não sabe o outro lado, o que acontece, né? As ideias... Não podemos também, Luciano, nós também não podemos sacrificar o cara também, porque o cara é o primeiro ano do cara, né? E por sinal tem que até elogiar, né? Porque ele pegou essa manobra e não é fácil, né? Tu lidar com... Nesse momento é muito difícil. Ele conseguiu dar continuidade e já não sei se o Novelete ia ter essa paciência que ele teve ali, que o Novelete é meio... já não sei. Também foi um cara que fez um grande trabalho aí. Mas o Luciano tá de parabéns porque ele tá indo muito bem mesmo. Eu acredito que a gente vai ter uma melhora muito grande também no nosso futebol. Ainda bem. E eu dei uma outra ideia também de juntar, cara, a segunda e a terceira divisão
isso para os próximos anos, né? Isso E pro fazer próximos anos, regional, né? cara. E fazer regional, cara. Exatamente. É uma ideia que o cara dá, Exatamente. mas É isso uma aí tem ideia que que o cara dá, colocar mas isso aí tem que em colocar Não, prática, né? por exemplo, em prática, né? o pensamento correto, vamos lá, vamos falar o atleta, treinadores pensam, ó, os atletas e treinadores. Por exemplo, começar uma competição em março, pode começar até em abril, vamos dizer, começa 1º de abril a competição. Essa competição que está falando, divisão de acesso e terceira unificadas, uma só. E terminar em novembro. Pô, fica um calendário legal, tu vai ter, vamos dizer ali, fevereiro, março, para fazer uma pré-temporada, vai jogar até novembro, novembro acabou, tu tem o mês de dezembro, em janeiro, quando passou janeiro, tu trabalhando novamente. Fica bom para todo mundo. Patrocinadores, o Michael. Por exemplo, tu tem uma empresa, tu vai botar tua placa no clube. O cara chega lá e vai te vender a placa 6 meses. Outro vai dizer 1 ano. Só que o clube fica aberto 3 meses. É complicado, né, cara? É ou não é? Tu dá o teu patrocínio por 1 ano, ou 6 meses. Mas na verdade ficou aberto o clube 3 meses. Até para ti, até para o patrocinador é ruim. Então o próprio salário, dilui esse salário que seria, vamos dizer, uma folha aí que é de clube de 80 mil, 100 mil, corta essa folha aí, faz ela 60 mil, mas dura mais meses. O mais importante é que com poucas coisas vão acontecendo, o torcedor vai a jogos, o estádio da renda, vai ter um bicho, vai ter uma premiação extra, então todo mundo ganha. E eu defendo sempre trabalhar o ano todo. Quero mandar um abraço pro Fabiano Vacaria, que também tá na live aí. Um grande figura. Grande Fabiano, grande Fabiano. Assim, Luciano, e outro fato também, antes de nós fazer o encerramento, a copinha, cara, A pra copinha, mim, cara, pra mim, eu acho eu desnecessário, acho cara. desnecessário, cara. Eu acho que rende Eu acho mais que a rende divisão de mais a acesso e a divisão de terceira acesso e a divisão terceira divisão juntos com juntos prêmios, né, com prêmios, né, da copinha da copinha e coloca na divisão e de acesso coloca na divisão de e na acesso terceirona e e na faz o ano terceirona inteiro. e faz o ano inteiro. Mas o outro pensamento que eu tenho, claro que a gente, como a gente estava conversando, faz as colocações do que é. A dupla Grenal mesmo, os clubes do interior teriam que ter essa. A dupla Grenal teria que entrar numa fase lá na frente, lá. Uhum. Vamos dizer, fevereiro, alguma coisa assim. E os clubes, o restante do interior, começar essa competição no mês, por exemplo, esse ano, começar em novembro, jogando. Segue, joga, joga, joga. Lá em fevereiro, tá numa fase final, entra a dupla Grenal. De qualquer maneira, é muito difícil eles não estar nessa fase, né? Então, até pelo calendário deles que é mais apertado, e o clube do interior vai trabalhar. Imagina, se ele vai começar uma competição em novembro, setembro já tem gente trabalhando, né? Já fica um tempo maior. E volto a dizer, fica bom para todo mundo. Claro que são ideias que a gente coloca, mas tu senta de repente com o presidente dos clubes, vão dizer, mas fica difícil. Mas eu acho que dá. Pensando bem, dá. Isso para próximos anos, né? Porque esse ano aí pensaram em fazer copinha, cara, Copinha, cara, e acabar com a divisão de e acesso, acabar acho com a que isso aí é divisão de acesso, brincadeira, acho que né? isso é brincadeira, né? Tudo louco. Analisa aqui, Michael, um treinador de Série A, tá? Trabalhou o gauchão. E quanto tempo ele fica empregado? O que ele mais dura é a pré-temporada. Depois o cara não sabe o que o cara vai fazer. Ó, vamos colocar o exemplo, Vamos Luciano, colocar o Fabiano exemplo, Dait Luciano, no Fabiano Glória. Dait no Glória. Tá. Tu acha que se Tu tivesse acha que copinha, o se Fabiano tivesse ia copinha, o continuar? Fabiano ia continuar? Ah, é difícil. Pois é, Pois envolve é, tudo, né, cara? envolve tudo, né, cara? Porque tem o. E aí ele faz uma campanha boa, já vai ter um clube melhor, já vai ter outros objetivos, uma série de coisas. E essa parte também, eu acho que o Rio Grande do Sul está na hora de pensar a nível nacional, como está fazendo o Ipiranga, né, o Brasil de Pelotas, o Pelotas, Juventude. Já todo mundo tem uma condição, o VEC mesmo, o Veranópolis, tem condições de estar a nível nacional há horas. O investimento do Veranópolis sempre é bom, tem um conhecimento no mercado a busca de atletas, sempre trazendo atletas top, atletas que saem dali e vão jogar em clubes grandes. Então o Veranópolis é um que já tem que pensar lá na frente, começar a sair desse cenário, dessa bolha que é só o futebol gaúcho
e já tentar alçar outros voos. Deixa um recado aí, Luciano, para os teus fãs e admiradores do seu trabalho que está na live aí. Ó, agora entrou o Alex Petroman, mais conhecido como Alex Hum. Silveira. Esse aí rodou o interior todo. Um abração para ele também. Hoje trabalho em comunicação em Camaquã lá, tá muito bem. Dizer para todo mundo que assistiu aí, muito obrigado por nos prestigiar, né? E daqui para frente, de repente, a gente faz outros, né, Michael? Que a resenha foi longa, né? Foi E te boa, agradecer deu uma pelo hora e convite, pouquinho. né? Te agradecer pelo convite aí, foi um papo bem legal. Tá? E quando o amigo precisar aí, a gente tá às ordens. Antes de encerrar, Luciano, queria agradecer primeiro a Deus, né? Mais um dia de vida, né? Minha família, né? Que tá todas as lives aí, sem dúvida, minha mulher também. Queria agradecer você, de coração mesmo. Precisar de mim, sabe aí, que estamos aí. Você é um amigão para mim. Sempre fui teu fã, teu trabalho, como torcedor. E essa live nossa vai pro YouTube. Que eu tenho um canal no YouTube. E eu tenho um canal, eu tenho uma página no Facebook que vai lá também. Tá ótimo, Michael. Também já então Tá? agradecer, mandar um beijo para minha filha, que eu vi que ela estava acompanhando também. A família toda, a mãe. Tá? Desejo sucesso para ti, né? Que siga a tua caminhada aí, com certeza vai ter muito sucesso. Ó, o Fabiano tá dizendo, um abraço aí pro Luciano Correia. Foi um grande atleta e colheu muitos bons frutos como treinador. Parabéns, Maico. Tá com moral, guri. Está nos dando a oportunidade de ouvir e conhecer um pouco mais só os feras. Sucesso a você, grande, Deus abençoe. Fabiano também, toda live, cara, é por isso, cara, que eu legal. continuo com essas lives, cara. Por isso que eu continuo. Isso é legal. Isso é importante. E não deixa de fazer mesmo. Não deixa de fazer, que é muito importante. Uma ótima segunda-feira aí, boa semana pra ti aí. Fique com Deus. Saúde, cara. Valeu, obrigado. Tudo bom. Obrigado, até mais. Valeu. Até mais. Aí falamos com o Luciano Correia, um grande treinador aí de futebol aí, que eu particularmente sou muito fã dele. Um abraço aí pro pessoal que acompanhou a live aí. Fique com Deus, boa segunda-feira, boa semana. Até mais, até a próxima.